financeiro é importante para você? Se for, saiba que ele pode ser obtido com muito mais facilidade de que talvez você esteja pensando. E agora eu quero trazer aqui uma sequência que vai ajudar você muito a obter sucesso financeiro, se ele for importante para você. Sequência do quê? Sequência de ensinamentos milenares da educação financeira. E por que eu estou trazendo isso hoje? Porque a educação financeira vai muito, mas muito além de controle de gastos. Há várias questões que você pode tratar, organizar, que vão ajudar você a investir muito mais do que você já está investindo, ou talvez você pense assim, investimento não é para mim. Porque talvez você não esteja fazendo o uso dos instrumentos de finanças pessoais. E é sobre isso que eu quero falar. Porque se você quer ter uma vida financeira mais tranquila, colocar sua cabeça no travesseiro e dormir sem preocupações à noite, fique aqui, porque eu vou te passar uma sequência de pontos que vão te ajudar a ter mais facilidade de cuidar do seu dinheiro e também a investir. Vamos lá? Tem gente que gosta de pegar papel e caneta para anotar as ideias principais. Se for esse o seu caso, a hora é agora para você pegar sua caneta. Eu estou só procurando aqui o controle remoto do ar-condicionado que eu esqueci de ligar. Vamos lá. Qual é o primeiro passo para você? Eu não vou nem chamar de primeiro, porque ele vai estar junto com todos os demais que eu vou falar para você. Porque você precisa desenvolver a mentalidade próspera. O que é isso? Você precisa estabelecer um relacionamento saudável com o dinheiro. Por que eu estou falando isso? Porque se você não tiver um relacionamento saudável com o seu dinheiro, o que vai acontecer? Você até pode ter uma vida financeira bacana, normal, regular, mas você vai correr o risco de, numa determinada situação, você ter as contas no vermelho e depois ficar no azul. Ter as contas no vermelho, voltar para o azul. Você fica numa gangorra, porque você não trabalhou a sua mentalidade próspera. Então você precisa aceitar que o dinheiro é importante, você precisa cuidar dele e aceitar que você pode ter muito mais dinheiro do que você tem agora. Você não precisa se limitar. Nós temos aqui N vídeos, já fiz diversos vídeos sobre mentalidade, sobre estabelecimento de metas, sobre investimentos, sobre quitação de dívidas, mas fiz também a respeito de crenças, que todos nós temos crenças, pode ser positivas ou negativas, a respeito de dinheiro, prosperidade, abundância. Isso vai impactar na construção da sua riqueza. E por que eu estou falando isso? Porque eu tenho mais de 15 anos de experiência em consultoria financeira. Eu sou Evanilda Rocha, se você não me conhece, está chegando agora, né? Eu sou Evanilda Rocha, consultora financeira. Eu sou responsável pelo site Dinheiro Inteligente, pelo blog Evanilda Rocha, pelo o canal do YouTube também, Evanilda Rocha. Então, eu espalho muitos conteúdos na internet, das redes sociais. Eles estão disponíveis para você gratuitamente. E eu presto serviços de consultoria também, consultoria financeira e treinamentos nessa área. E por isso que eu estou aqui para conversar com você. E por que eu divulgo tantos ensinamentos assim de forma gratuita? Porque eu acho um desaforo nosso povo brasileiro lindo, maravilhoso, num país com tanta prosperidade, as pessoas terem dificuldade de lidar com o dinheiro. E quando as pessoas têm dificuldade, o que acontece? Elas estão enriquecendo as instituições. Bancos, operadoras de cartão de crédito, financeiras, fintechs, vão enriquecendo as empresas. E elas não cuidam da riqueza delas. Sofrem porque estão devendo, o crédito é cortado, ou se limitam em realizar sonhos, porque não sabem o beabá das finanças. Então não é por isso, ninguém fica desamparado.
Sempre tem conteúdo lá no meu material na internet, especialmente no YouTube. Antes eu deixava o vídeo nas redes sociais um pouco mais de tempo, agora não. Tão logo a minha equipe coloca o vídeo lá no meu canal do YouTube, ele sai aqui do Instagram, por exemplo, né, que é desse lado eu falo com a turma do Instagram e com esse lado aqui eu falo com a turma do Face. Então é importante que você assista o vídeo rapidamente, porque se não me engano, 24, 32 horas, ele já sai aqui do Instagram, e aí você só vai conseguir assisti-lo lá no canal Ivanilda Rocha no YouTube. Vamos lá? Então, trabalhe a sua mentalidade financeira forte, porque quando você tem essa mentalidade forte, as chances de você colocar sua vida no azul e ficar lá, tá tudo certo. Mas a nossa vida não é uma linha reta. Ela tem altos e baixos, como a vida de todo ser humano. Mas quando você tem a sua mentalidade próspera, quando você cuida bem do seu dinheiro, mesmo que tenha uma quedinha, você logo volta para os trilhos, né? Porque é assim mesmo, a vida de todo mundo não é uma linha reta. Problemas todo mundo tem, pode ter certeza. Todo mundo tem problemas para resolver. Outra coisa que é igual para todo mundo é o tempo. O dia tem sempre 24 horas. Ah, mas não dá tempo, Evanilda, você está falando que eu tenho que cuidar do meu dinheiro, que isso, que aquilo? Todo mundo tem 24 horas. Pode ser você, pode ser o governador do estado onde você está, pode ser o presidente de um país, do outro. Todo mundo tem 24 horas. Então, se vira nos 30, bora lá, a gente vai falar a respeito do que as finanças pessoais podem contribuir para os seus investimentos. Então, vamos lá. Ponto número 1. Controle de gastos. Aí você pode falar para mim, Ivanilda, que chatice essa história de controle de gastos. Depende. Depende do quê? De como você olha para suas finanças pessoais. Vou te contar. Eu venho de uma família que não teve muitos recursos. Nós somos em 10 irmãos. Imagine você, numa família do interior de Minas Gerais, com 10 filhos, não tinha dinheiro sobrando. Então, o controle de gastos precisava existir. E Felizmente, eu tive vamos dizer, essa lição muito cedo. Mas eu queria ter meu próprio dinheiro. Mas queria, e assim que eu pude, comecei a trabalhar. Procurei trabalho antes, mas não tinha, era uma cidade muito pequena. Comecei a trabalhar com 17 anos. Eu só podia investir se sobrasse. Se eu controlava os gastos, se eu controlasse os gastos direito. E olha lá, que no começo da minha vida financeira eu ganhei muito pouco. Aí depois fui evoluindo. Mas tinha que ter um controle de gastos. Porque eu tinha prometido para mim mesma que quando eu obtivesse 21 anos, eu jamais pediria dinheiro para o meu pai. E eu não pedi mais. Então eu me sustento desde os 21. Então, você tem que ter controle de gastos, eu tenho. Porque se você não tiver, é o seu dinheiro mesmo que está ali. Ok. Agora tem um detalhe muito legal. Porque quando você controla os seus gastos, quando você olha para o seu dinheiro, quando você organiza tudo, sobra. Mesmo que no começo sobre só um pouquinho, não faz mal. Você vai treinar o cérebro falando assim para ele, olha, todo mês tem que sobrar. Mas, Evanilda, está muito difícil, a inflação está alta, os juros estão altos, pelo amor de Deus, como é que eu faço isso? Querendo. Porque não tem nada a ver com tanto que você ganha, mas tem a ver com tanto que você gasta. Eu sei que nos últimos tempos, todo mundo tem que fazer um esforço a mais. Verdade. Verdade. Mas é temporário. Porque você vai fazendo esforço, sobra, você investe, o dinheiro que fica investido é motivação para você. Quando os meus clientes começam a investir e podem acompanhar o investimento no aplicativo na palma da mão, eu preciso contar para vocês que eles ficam muito felizes. Eles não veem a hora de falar, opa, eu quero que meu mês eu coordene bastante, bem arrumadinho meu dinheiro, porque eu quero investir mais. Então eu chamo de bichinho, né? Eu digo, não, eles são picados pelo bichinho do investimento, porque é uma delícia você ter dinheiro investido. Controle seus gastos, número 1. Número 2,
gaste menos do que você ganha. Isso é, viva um pouco abaixo do que o seu patamar permite. Patamar é o quê? Esse aqui é o seu nível. Vamos supor, você ganha 5, gasta 5. E se você tem me acompanhado aqui, a gente pega o ganho, subtrai 10%, esse é o seu padrão financeiro. 5 mil menos 500, 4.500. Agora, como as pessoas não fazem continhas, elas não fazem cálculos, elas nem sabem o valor real do salário delas, se elas tiverem salário. Hoje tem pessoas, profissionais liberais, tem prestadores de serviço, MEI, PJ, tem várias formas, né? Mas qualquer que seja a forma, você precisa saber quanto você ganha. Põe no papel e não precisa complicar, pelo amor de Deus. Eu sempre falo que cuidar do dinheiro pode ser uma coisa descomplicada. Mas saiba primeiro quanto você ganha. O que eu tenho visto das pessoas que, quando estão endividadas, entram em contato comigo, é que elas são bem desorganizadas. A grande maioria tem muita desorganização. E quando elas colocam tudo no papel, elas estão gastando mais do que a renda permite. E aí tem que fazer ajuste. Aí eu sei que tem gente que ficou desempregada, tem gente que se separou, tem gente que... uma série de coisas assim, pessoais fortes. Mas a grande maioria não passou por nada disso. Ela não sabe cuidar do dinheiro e não faz isso. Então, quando você aplica os ensinamentos das finanças pessoais, isso vai fortalecer o seu investimento. Outra coisa, guarde e invista os 10% de tudo que você ganhar. Então, é para tirar os 10% e já colocar a parte, invista. Essa semana eu fiz um post no Instagram, não sei se você me segue pelo Instagram, e estava falando lá, onde você coloca o dinheiro da reserva. E se você quiser, ponto 4, ter um valor para imprevistos. E até eu fiz uma live sobre dinheiro para imprevistos, porque uma das minhas pessoas aqui da audiência, ela pediu uma live desse tipo, e eu fiz. Porque além de você ter a sua reserva, você pode deixar uma gordurinha a mais só para imprevistos. Ah, queimou uma coisa, queimou uma outra coisa, precisou trocar a geladeira, a máquina quebrou, furou um cano na casa, o que for. Ah, precisei consultar o médico particular, porque é uma emergência ali, uma situação delicada, comprei mais remédios, olha, qualquer coisa. Imprevisto é democrático, vale para a vida de todo mundo. Então, você precisa ter o seu valor mesmo, os 10% para ir acumulando reserva e depois a sua riqueza, mas deixa aí um valor para imprevistos. Geralmente eu recomendo que você deixe 5% pelo menos do seu ganho mensal para imprevistos. Pelo menos isso, 5% para imprevistos. Agora, 5.5, faça seu dinheiro se multiplicar. Aqui está um pulo do gato que eu ensino bastante. Vamos lá. Quando você organiza a sua riqueza, o seu dia a dia, melhor dizendo, quando você organiza o seu dia a dia financeiro, então você controla os gastos, gasta menos do que você ganha, guarda reserva para imprevistos, aí chegou a hora de você colocar o seu dinheiro para multiplicar. Aí você pode perguntar para mim, ué, Vanida, mas eu já não estou multiplicando o dinheiro? Não necessariamente. E vou explicar por quê. Quando você faz o investimento do valor correspondente à sua reserva, você tem que usar alguns critérios, que são, você vai investir em produto conservador, de baixa volatilidade e com alta liquidez. Ou seja, você vai investir o seu dinheiro num local que não vai oscilar muito, você não vai correr muitos riscos e que você pode pôr a mão a hora que você precisar. Então, esse é o perfil do investimento da sua reserva. Ok. A reserva precisa corresponder a quanto? 6 vezes do seu custo de vida mensal. Esse cálculo, já falei também, está lá escrito nesse post e você calcula. Ok.
Quando você já fez a sua reserva, você pode investir além da reserva. Eu já fiz live sobre isso também. O que acontece quando você tem aquele dinheiro da reserva? Você protege, deixa aquele dinheiro da reserva lá e você tem mais dinheiro. Aí você multiplica o seu dinheiro. É aí que começa a multiplicação. Ah, Ivanilda, mas eu não posso nem multiplicar com a reserva? Não, porque a reserva é uma reserva de segurança. Quando tiver o imprevisto, você vai lá e pega. Quando você vai multiplicar o seu dinheiro, as condições que vão exigir de você são outras. Uma dessas condições, por exemplo, é o seu dinheiro ficar retido um período. Esse período pode ser, por exemplo, de 90 dias, de 180 dias, 350 dias, 360, 365, 720 ou mais. Então, quando o cliente diz para mim, Ivanilda, minha reserva está pronta, eu posso investir mais. Eu falo, legal, vamos lá. Quando ele vai começar, nós não vamos nem ainda para o risco, hein? A gente só está falando de renda fixa, que você sabe quanto que você deve receber e que tem proteção do seguro garantidor de crédito. Estamos ainda na renda fixa. Renda fixa quer dizer o quê? Que quando você investe, os parâmetros do rendimento já estão estabelecidos. A renda variável é que o padrão não está estabelecido, pode variar. E ainda tem investimentos híbridos, que tem um valor fixado e outro valor ainda de juros. Mas então nós estamos falando de renda fixa, já um valor sem ser híbrido, valor definido. Então entra aí os CDBs, pode entrar aí também LCI, LCA, pode entrar outros produtos do banco ou da corretora, dependendo do montante ou volume financeiro que você tem. Então, quando o cliente, por exemplo, diz assim para uma determinada instituição, uma corretora, por exemplo, caso recente aqui, eu tenho 300 mil para investir e só vou precisar daqui a um ano. Pronto. Ela pode fazer investimentos que vão ficar investidos por um ano. Então, ela pode buscar oportunidades que vão render mais que a taxa de juros da economia. Taxa de juros oficial da economia, que é a Selic. E volta e meia eu estou falando da Selic aqui. Então, a pessoa pode ganhar mais dinheiro com produtos de renda fixa, de baixo risco, mas ganhando muito mais. Então, quando o cliente chega nessa fase e fala, Ivanilda, minha reserva está pronta, eu disse, ok, bacana, tem essa opção, essa. Minha sugestão, começa com o investimento, a pessoa nunca investiu dessa maneira do dinheiro ficar retido. Eu falo, investa um valor que esteja confortável para você, num período X menor, para você ver como é que experienciar o investimento. Então, a pessoa às vezes faz um investimento de 90 dias, que para ela está confortável, outras vezes de 180 dias. Aí esse dinheiro, quando volta muito mais do que se ela tivesse investido como ela investiu a reserva. Mas por quê? Os parâmetros são outros. Então, você vai encontrar isso no seu banco, onde você já tem conta? É bem provável. Vou ganhar bastante lá? Talvez. É muito interessante você dar uma olhada nas corretoras, porque os bancos, geralmente eles têm papéis do banco, mas numa corretora independente, você vai ter papéis diversificados. É onde você encontra diversas oportunidades diferenciadas que você vai poder explorar. Mas por que eu estou falando que você precisa primeiro ter a reserva arrumadinha? Porque os imprevistos, que são democráticos, que podem acontecer na minha vida, na sua vida, podem acontecer a qualquer momento. E se você não tiver reserva, e você for lá naquele outro investimento que você fez, e você diz assim, corretora, eu preciso pegar o dinheiro de volta. E a corretora diz para você, não está disponível. A gente negociou que o dinheiro vai ficar preso aqui até tal data. Então, quando você combina 90 dias, são 90 dias. Se for um investimento para ficar paradinho lá, para render mais, se você combinou, não tem choro nem vela. Vai ficar lá até completar os 90 dias.
Por isso que você precisa ter sua reserva, porque se precisou do dinheiro, você usa o dinheiro da reserva. Então, segue o método. Segue o método. Não inventa a roda. Porque se você inventar a roda, você não sabe a hora que você vai precisar da sua reserva. Então, para investimento, existem critérios. Por exemplo, não adianta você fazer um big do investimento se aqui você tiver número 6, dívidas. Então, você tem que regularizar essa pendência primeiro. É certo que algumas pessoas investem primeiro, enquanto estão endividadas, se preparando para pagar o credor. Pode acontecer. Mas se você já resolveu pendências, se você nunca teve pendências desse tipo, ótimo. Quite todas as suas contas com pontualidade. Esqueceu? Vai ter multa, vai ter juros. Aí é ralo. Seu dinheiro vai para o ralo. Outra coisa importantíssima que a gente precisa falar, e é o item 7, cuide da sua velhice, fazendo planos para agora, da agora até a sua velhice. A velhice no Brasil vai demorar para chegar. Felizmente, a cada censo, e agora nós estamos nesse ano de 2022, que eu estou gravando esse vídeo, o censo já está acontecendo. Era para ter acontecido em 2020, mas por conta de pandemia e tudo isso, não foi feito. Está sendo feito nesse ano. Mas a idade, o período de vida dos brasileiros tem aumentado. Então é bem provável, não sei a sua idade, que você viva até os 90, até os 100 anos. E aí, quem vai cuidar de você? Financeiramente falando, né? Eu já te desejo muita saúde para o resto da sua vida. Então, precisa ter recursos. Então, você precisa ter recursos seus próprios, de preferência se você tiver o INSS e tenha previdência privada e recursos próprios. Eu falo que é uma mesa ou um banco, você resolve, banco de banquinho, né, da gente sentar, de 4 pernas. Então, tem que ter o INSS, tem que ter uma previdência privada de preferências, tem que ter recursos próprios e tem que ter casa para morar. Porque senão você vai ter que bancar aluguel lá na frente. Então, em tudo isso, as finanças pessoais te ajudam. Porque eu te passei 7 passos relativos às finanças que vão te ajudar nos seus investimentos. Porque à medida que você avalia passo por passo, aí você vai tendo mais liberdade em termos de quantidade de dinheiro mesmo. Porque eu estou falando aqui, olha bem, eu falei a respeito da reserva, eu falei de renda fixa também, após você construir a reserva, mas tem outros produtos, uma quantidade enorme de produtos financeiros que talvez sejam para você. Mas enquanto você não faz o dever de casa, que eu chamo de beabá, se você não controla o seu dinheiro, se você não cuida bem dele, se você está sempre apertado e uma hora está no azul, outra hora está no vermelho, mergulha nas finanças pessoais. É isso que eu faço nas consultorias quando o meu cliente me procura. Mas não é só cliente endividado que vem para a consultoria. Eu tenho muitos clientes que já têm investimentos e que estão desenvolvendo uma consultoria comigo porque eles têm vários outros objetivos. Então, eles querem trocar ideias comigo, pegar direcionamento, como é que eu faço isso, aquilo outro. Então, a gente estuda aqui o que pode ser feito melhor para o cliente, para o casal, para a família. Mas o conteúdo que eu trago aqui serve para qualquer pessoa, de qualquer idade, em qualquer fase da vida que ela estiver. Por quê? Controle seus gastos, gaste menos do que você ganha, guarde e invista pelo menos 10% de tudo que você ganhar. E eu tenho clientes que investem mais, investem 15%, 20%, 25%. Eu tenho clientes que são excelentes poupadores. Reserve um valor para imprevistos, faça seu dinheiro multiplicar. Esse número 5 eu adoro, mas você tem que ter feito tudo antes. Por quê? Precisa investir em conhecimento.
Ah, Ivanildo, eu quero investir naquela criptomoeda que estão falando que está dando dinheiro, que é uma maravilha. Mas teve gente que investiu na criptomoeda e que o dinheiro virou pó. Então, não é que não possa investir. Você precisa aprender primeiro. Então, se você não sabe sobre investimento, não invista ainda. Vai estudar para saber. Porque quanto mais você souber, mais você vai conseguir multiplicar o seu dinheiro. Porque tem muitas oportunidades no mercado. Pague tudo pontualmente para não ter problema de juros, de multa. E cuide da sua aposentadoria que vai acontecer lá na frente. Às vezes a pessoa liga para mim e fala, mas Ivanildo, eu tenho X anos e não poupei nada. Vale a pena? Minha resposta é, antes tarde do que mais tarde. Comece já. Se você não fez nada ainda, comece agora. Porque ainda vai ter alguns anos para você se preparar. Porque chegar na sua aposentadoria sem nada não é uma boa coisa para você. Ok? Você já deu like nesse vídeo? Se você não deu, deixa o seu like aí para nós. Eu quero que você saiba que esses conteúdos são gratuitos, então, por favor, espalhe. Espalhar conteúdo desse tipo é uma boa ação. Então, você faça o favor de fazer a sua boa ação do dia e distribuir esse conteúdo aqui para quem você achar que precisar. Nós fazemos lives às terças e quintas, sempre às 17 horas. E eu até comentei no comecinho, vou agora reforçar aqui no final, que as nossas lives ficam todas salvas no canal Ivanildo Rocha no YouTube. Obrigado pela companhia, já demos o nosso tempo aqui certinho, até a próxima. Tchau!